Pedro Matheus mandou R$10 aqui, disse aqui: boa tarde a todos. Pergunta sobre a passagem dele na Jovem Pan, acho que ele já falou, principalmente o dia Falou que ele no começo. massacrou o Constantino. Tanto que ele teve que apelar para a saída do Calejón da Jovem Pan. Abraço. Eu acho que você já falou sobre isso aqui. Já. Se quiser dar algum... Foi o começo. Começo. Eu acho que vale a pena salientar o seguinte, cara. Eu não gosto desse tipo de debate que eu fiz com o Constantino. Ou com o Marco Antônio, ou com o Superman e tal. Eu honestamente não gosto, cara. Eu não acho que isso seja um debate minimamente produtivo. Eu acho que num debate, ainda que eu vá... Eu já debati com vários direitistas, tá? Com gente que veio aqui conversar com vocês, inclusive. Eu discordo. Senadores, gente que eu discordo e tal, mas dentro do mínimo que é razoável. Quem são os caras do outro lado do balcão que você admira, assim? Que eu admiro ninguém. Ninguém. Nenhum. Cara, pra mim é difícil. Eu sou marxista, velho. É difícil admirar liberal, tá ligado? Porque o liberal, o cara quer fazer a manutenção daquilo que tá instituído, via de regra, por duas coisas. Ou porque ele tem uma vantagem direta, correlata, ou porque ele é ignorante. E aí não tem como eu respeitar esse cara, tá ligado? Agora... Há o respeito mútuo do debate ali. Só. Exato. Entendi. Agora, existem liberais que eu não desprezo. Existem liberais que eu consigo debater, consigo conversar, consigo ouvir. Alguma vez, conversando com algum liberal, você já chegou a mudar uma posição muito radical que você tinha? Conseguiu ver algum outro aspecto que você pudesse refletir e dizer, não, pô, Não pensei por esse não prisma. pensei por esse lado, talvez o cara tenha alguma razão. Pode ser qualquer coisa, assim, ou não. Que seja a respeito do liberalismo. Que seja a respeito dessa... Cara, o melhor intérprete do capitalismo que eu conheço é Marx. E essa galera não leu Marx. Marx, ele não fala... Ele fala do comunismo também, mas a principal obra, o Capital de Marx, ele faz o escrutínio do funcionamento do próprio capitalismo. Então, os liberais, os capitalistas convictos, deveriam ler Marx para entender aquilo que tá... Marx não faz juízo de valor, cara, no Capital. Depois ele faz. No Capital, se você lê, é um escrutínio técnico. No sentido de dizer, cara, eu fui conversar com Rodolfo Felipe, tem 3 microfones, um sofá para 3 lugares, outro sofá... Você entende? Eu não tô dizendo, pô, o podcast é legal ou é horrível. É técnico, é aquilo que tá... Cara, tinha um frigobar assim assado, tinha ali tomando uma com Calejón. É técnico, é aquilo que é técnico. O Capital é isso. O Marx não disse se o capitalismo é bom ou não, ruim ou não. Agora é óbvio, na medida que você vai fazer escrutínio de um modelo sociopolítico e socioeconômico que coloca crianças de 12 anos para trabalhar do lado de fornalhas que estão a 70 graus, se você tem um mínimo de humanismo, você vai entender que isso não é bom. Mas Marx não chega aí no Capital. Falta humanismo pro liberal? A meu ver, essa é a principal característica. Essa é a principal característica. Porque o humanismo seletivo não é humanismo, Rodolfo. Eu concordo totalmente. Entendeu? Então, se você diz o meu maior bem é a minha família, mas eu estimulo necrofilia com a filha dos outros que chega morta no... Como a gente viu recentemente, como é o nome do cidadão, indivíduo aí que falou essa bobagem? Eu não quero dar palco pra esse cara, mas... Cara, esse daí... Cara, isso pra mim, assim, foi uma das coisas mais Pautou a assustadoras semana, o começo da e semana, abomináveis mas- que eu já vi em toda a minha vida, cara. É uma coisa, assim, nojenta que assim, aquele discurso do Mamãe Falei lá na Sobre a Ucrânia Ucrânia. ficou mais Chinelo. leve, assim, do que isso aí. É um negócio, assim, assustador, cara. E é a mesma premissa. É a mesma premissa do liberal que te diz o seguinte, não, eu faço tudo... Cara, pode trocar ideia. É os mesmo papo cansado. Que eu sou pai de família, que eu sou provedor. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. E por aí. Tá, mas você tá preocupado com a tua família e tá cagando pros outros seres humanos? Não. E explora as pessoas que trabalham pra você de uma maneira que, assim... Até não dá mais. A gente sabe que não é isso. Entendeu? Se você tá preocupado com a tua família... Até a página 2, porque você também mente, engana, trai, tá ligado? Agora, você quer fazer uma manutenção de um sistema de privilégios que te favorece. Tá preocupado com a tua família.
E ainda que esteja, você está preocupado só única e exclusivamente com a tua família, porque isso aqui vai caminhar para um nível de contradição no qual você não vai poder sair do condomínio no qual você está. Porque você vai tomar um tiro, você vai ser roubado. Existe uma correlação muito, muito direta entre caristia e banditismo. E essa galera não vê isso. Então é muito difícil, cara. Para mim, eu entendo a forma como os liberais com os quais eu interajo pensam. Eu entendo porque eles são liberais. Muito mais fácil para um cara que se tornou milionário burlando licitação pública e superfaturando contrato se ater à premissa elementar do bolsonarismo, que é do liberalismo, perdão, que é eu sou mais capaz, eu sou mais esforçado, eu me dediquei mais, se eu conseguir, qualquer um consegue. Do que eu sou homem, branco, heterossexual e contei com um modelo de sociabilidade que me favoreceu em detrimento de toda... E é esse o pensamento, por exemplo, do Eduardo Moreira. Você trabalha lá no ICL também, né? Sim. Grande monstro. E é um cara que, se eu não me engano, na época do Eu vou pra lá agora, aliás. então, se não me engano, na época do impeachment, ele defendeu, se eu não me engano. Ele defendeu o impeachment, né? Defendeu. Ele diz isso publicamente. Então, e aí, de repente, o cara começa a ir morar em uns lugares, cara, Brasil aí afora, nos lugares Brasil profundo. no Brasil profundo, começa a ver como que, de fato, o Brasil funciona na sua essência, começa a entender o modelo, ele fala muito daquela questão do follow the money, né? Que ele começa a entender onde o dinheiro passava e o porquê que ele tinha direito ao melhor quarto de um hospital e o cara que trabalhava para ele não tinha os mesmos direitos para atender a sua esposa, sua família. Sabe e o cara, mano, muda completamente e passa a ensinar cursos de Educação finanças, financeira. de maneira com que as pessoas pudessem ter um pouquinho, melhorar um pouquinho, ter escolhas melhores do que fazer na sua vida. E aí, pô, cria um canal de TV, eu lembro do canal dele no YouTube quando começou, Isso, etc e tal. E aí as coisas foram aumentando. É um cara que, inclusive, eu tenho muita vontade de trazer aqui, que eu admiro demais. Como é que é trabalhar com esse cara e como que como que você vê alguém que passou por essa transformação, cara, de ser educada, pensada de uma maneira, ele fala que convivia com pessoas que eram todas fechadas, tudo que ele falava ali soava como, mano, o que você tá falando? Você tá louco? E ele rompe com tudo, cara, pra seguir um outro caminho. Como que você enxerga isso? Veja o quanto pertinente é essa tua colocação na medida em que você me perguntou anteriormente se falta humanismo para os liberais. Ao meu ver, o que aconteceu com o Edu, ele se humanizou. Ele percebeu... Porque, cara, o Edu é um cara que não precisaria se meter nisso aí, velho. Não, mano. Nada. O Edu era um cara que, se ele olha um mapa do mundo e escolhe um paraíso tropical, e vou eu e a minha família lá e, mano... Esquece o resto. Esquece. O cara não precisaria estar comprando briga com as pessoas mais poderosas do país. Ele não precisaria estar batalhando para contribuir para um processo de transformação social significativa. O que, a meu ver, ele de fato tá logrando fazer. Ele não precisaria ter nenhuma dessas dores de cabeça, entendeu? Mas ele se humanizou a um ponto no sentido de entender que eu não posso batalhar só pela minha família e pelo meu próprio bem-estar. A luta significativa, ela tem que ser mais ampla. E ela tem que abranger os seres humanos como espécie. A nossa espécie. Enquanto tem gente passando fome, se vocês mandaram o carro me pegar, cara, eu passei aqui, eu vi meia dúzia, cara. Porra, aqui na frente tem direto, esquina. na frente do mercado aqui um monte de gente, cara. Você entra no mercado, o nego pedindo pra você. Entendeu? E você tenta Foda. explicar que isso dói, você tenta explicar isso pra um liberal, o cara te chama de demagogo, velho. O cara fala, mas vai vir com esse papinho. Tá lá com a sua família na praia no final do ano, não sei o quê. E é algo que me dói desde que eu era criança. Minha mãe disse que ela me levava pra escola e eu ficava olhando e por vezes chorava, porque eu via que tinha gente que pedia dinheiro e tal. E ela não entendia aquilo, porque eu tinha 4, 5 anos e eu era muito novo pra entender o que estava acontecendo ali. Então é algo que eu acredito que sempre me marcou. Sabe que é louco, esse cara? processo, eu entende? vejo essa questão da falta de humanidade muito também como uma questão racial.
Dizem que, por exemplo, na Argentina, eles têm muito menos negros, né? Sim. Dizem que, por exemplo, quando você vê um pedinte, alguma coisa do tipo, você naturalmente se solidariza porque o cara parece com você. Claro. Então você fala, porra, poderia ser eu no lugar do cara. É, Agora no é Brasil evidente. a questão é tão invertida. Claro. E quem a gente vê, como você falou, todos os donos de grandes empresas no Brasil são brancos, homens, etc e tal. Assim como 90% dos pedintes e dessas São pessoas negros. em estado de miséria são negras. Então, muitas vezes a classe média, descendentes de europeus, mesmo aqueles que estão na classe trabalhadora, não conseguem se solidarizar porque não conseguem se colocar no lugar a partir de um recorte racial, cara. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês do elitismo histórico e cultural? Essa categoria, existem diferentes aspectos que são utilizados para fazer a segregação, mas sem dúvida nenhuma a raça segue sendo a principal delas. Porque hoje existem outras, entende? Hoje existem categorias fenotípicas, por exemplo, gordofobia. Hoje, estaturismo, o cara é muito baixo. Existe um sem número de outras categorias que são utilizadas para segregar as pessoas. Claro. Para te dizer, dentro dessa hierarquia moral, você está no nível abaixo do que eu. Mas a principal delas, sem dúvida nenhuma, é a raça. Segue sendo a raça. Então, isso que você colocou faz todo sentido. É isso, cara. E tem que estar no cerne. Por isso que, por Da exemplo, nossa quando abordagem. eu estudei Martin Luther King e Malcolm X, que, aliás, inspiraram a criação do professor X e do Magneto na figura dos dois. Porque o professor Xavier, né, que queria ali conversar e agregar, Sim, fazer todo mundo Luther viver assim, King. no Martin Luther King. E o Malcolm X é mais fala- incisivo. Cara, Pra quando eu luta. assisti o filme do Malcolm X, por exemplo, com o Denzel Washington e tal, aquele filme... Maravilhoso. Cara, eu tenho uma camisa no Malcolm X. É. Eu falo assim, se eu fosse esse cara, eu teria visto o Rodolfo, né? Eu teria dado um tiro na cabeça do Rodolfo, mesmo que o Rodolfo não tenha ele pessoalmente culpa. Porque eu entendo a dor dos caras. É. O cara, a família dele foi... O cara perdeu... A família dele foi... Atiraram na família toda Dizimada. dele, dizimada quando era criança. Por esses caras da Ku Klux Klan. Olha o ódio que foi conservado na cabeça desse cara ao longo da vida. Né? Então, assim... Outro filme bom sobre isso é o Infiltrado na Clã. Muito bom. Muito E esse eu foda. não assisti. Maravilhoso. É uma boa recomendação. E outro Agora, superchat. isso que você está colocando, Rodolfo, é a definição perfeita de humanismo. Porque humanismo com aquilo que te é semelhante não é humanismo, Não é é humanismo. solidariedade É isso. direta, entende? Você está sendo solidário com alguém que é da tua família, que tem a tua cor, que está no teu extrato socioeconômico. O humanismo, ele não pode ser seletivo. Se você tem humanismo seletivo, se um determinado sofrimento humano não te toca por conta da raça, da cor da pele, do que quer que seja, de qualquer característica fenotípica daquela pessoa, você não é humanista. Humanismo seletivo não é humanismo.